Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Agradecemos pela oportunidade de poder te louvar. Pedimos agora, Pai, pela meditação em tua santa palavra, a iluminação do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um. E também, ó Pai, um espírito quebrantado para obedecer a tua santa palavra, para a glória do teu santo nome. Pois oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos fazendo estudos sobre o tema da oração. E vimos domingo passado a introdução dessa segunda lição que estamos observando na vida de Jó. Nós lemos ali o capítulo 1 de Jó até o versículo 22 e meditamos um pouco sobre a vida de Jó, o que ele passou, e assim podemos já aprender, tirar algumas lições para nossas vidas com relação a confiar em Deus. Quando nós conhecemos um pouco a Deus, nós já podemos confiar nele, né? Orar e descansar nele, esperando e confiando que ele vai atender a nossa oração segundo a vontade dele, no tempo dele, conforme ele quer atender. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, da nossa maneira, mas no tempo e da maneira de Deus. E precisamos entender isso para que não venhamos nos frustrar. Nós corremos um risco muito grande quando queremos que Deus atenda às nossas orações no nosso tempo, porque nós podemos cair no pecado da murmuração. Vim até conversando com a minha esposa hoje, né, na viagem, e refletindo sobre isso, né? A questão da gratidão a Deus, que nós temos que aprender a conviver com aquilo que Deus nos deu e sermos gratos a Ele pelo que Ele tem nos dado. Se não enxergarmos isso, nós podemos acabar caindo no mesmo erro do povo de Israel quando saiu da escravidão do Egito. Pare para refletir. O povo estava sendo escravizado, Deus foi lá com mão poderosa e braço forte, tirou o povo da escravidão e o povo murmurou. O povo reclamou, murmurou, reclamou, murmurou, reclamou. O que aconteceu? Pereceram no deserto. Muitos, né, não chegaram na terra prometida. E aí você observa que a alegria, a felicidade do ser humano não está no que ele quer ver, da forma que ele quer. O povo quis sair da escravidão, porque saiu de lá, né? Mas o povo queria continuar desfrutando de coisas daquela terra, onde eram escravos. É como, se formos comparar com a vida espiritual, você é escravo do pecado, porque comete pecado, e Deus te tira e te concede a salvação, mas você quer viver na terra do pecado, né? No sentido de desfrutar daquelas coisas lá do pecado. E não é assim. Deus, Ele faz da maneira dele. E quando nós não abrimos os olhos para enxergar a mão de Deus agindo em nossas vidas, você cai no pecado de murmuração. Você vai reclamar. E você pode murmurar até às vezes orando. Por isso você tem que ter cuidado. A oração é uma forma de você se comunicar com Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito e também fazer suas petições, mas fazer suas petições confiando nele, que Ele vai fazer o melhor por nós. Não é eu exigir que Deus faça do meu jeito. Eu coloco diante dele o que? As minhas ansiedades. E Ele tem cuidado de mim, né? De nós. Então você tem que aprender a fazer isso, né? Eu vou orar a Deus, vou colocar na mão dele. E pronto. E ó, descansei. Agora é com Deus, não é mais comigo. Mas se Deus não me conceder aquilo que eu pedi, o problema não é dele e nem meu. Entendeu? Porque se Deus não me deu, é porque não era o melhor para mim. Pronto. É só você entender isso. Coloca isso na cabeça e pronto. Irmão, mas estava tudo se encaixando para ser daquele jeito. Mas não foi porque Deus não queria. E você ser feliz com Deus do mesmo jeito, quando Deus não atende a sua oração. Eu lembro sempre da história de Paulo, né? Com um espinho na carne, um homem de Deus, fiel ali, dedicado na obra. E Deus disse, não vou tirar o seu espinho na carne. Aprenda a viver com a minha graça, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí quando somos fracos, é que somos fortes. Então temos que entender isso, né? As entrelinhas.
E algumas coisas que estão bem claras lá na Escritura, como exemplos de coisas que aconteceram com homens e mulheres do passado que foram fiéis a Deus. Então, abra os olhos para não ficar como um menino mimado, batendo o pé, esperneando, quando o pai não dá o que quer. Que é o menino mimado faz isso, né? Pede, aí o pai não dá e fica o quê? Se esperneia, bola no chão, grita, não é assim? Diz que não ama o pai, não te amo, né? Mamãe é ruim, eu te odeio. Não pode, certo? Isso é arrumação de menino mimado, que não tem maturidade e não tem respeito e não sabe respeitar a decisão dos pais, né? Acha que sabe mais do que os pais porque sabe o que é melhor para ele e não sabe. A mesma coisa com Deus, né? Nós não sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós, e Ele é quem sabe. Então, quando Deus disser não, amém, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que é o melhor para mim. E pronto, vida com Deus que segue, né? Seguir a vida com Deus. Não distanciar de Deus jamais, porque Ele não atendeu uma oração. Versículo 14 de 1 João 5, 1 João 5,14, diz o seguinte, ó, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe por quê? Diante desse versículo, porque que algumas coisas que nós pedimos a Deus, Deus não nos concede, sabe por que é? Porque não está alinhado com a vontade de Deus. Ele está dizendo, se pedir segundo a vontade dEle, Ele está dando o quê? Uma promessa, Ele nos ouve. O texto está como se fosse nos garantindo uma resposta positiva às nossas orações, desde que elas estejam alinhadas com a vontade de Deus. Se não estão alinhadas com a vontade de Deus, então Ele não nos ouve. Certo? Isso a gente precisa entender. Ah, eu pedi isso, Deus não me deu. É porque não era a vontade dEle para a sua vida. Acabou. E dê amém, aleluia, glória a Deus, muito obrigado. E continue a vida com Deus. É isso que a Bíblia nos ensina com relação à oração, irmãos. Deus não está me prometendo em lugar nenhum que vai atender todos os nossos caprichos. Até porque no livro de Tiago diz o quê? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios deleites, nos vossos prazeres. Está bem claro. Se você for alinhar esses dois textos, aí você vai abrir a mente. Ah, então agora eu entendi por que às vezes eu peço uma coisa a Deus, Deus não me dá. Porque você está pedindo mal só para o seu próprio prazer, sua própria vontade. Não está nem aí às vezes para a vontade de Deus, para saber qual é a vontade de Deus. E pedir segundo a vontade dEle. Ah, Ele não ouve. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Se nós pedirmos bem, né, alinhado com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Vamos dar continuidade agora, foi só uma introdução, né, para a gente relembrar um pouco desse tema da oração. E aí vamos dar continuidade segundo aquele estudo dirigido pelo livrozinho que estamos estudando, né? Gente de oração, tá bom? Só haverá proximidade quando houver intimidade. Só vai ter proximidade com Deus quando você tiver intimidade com Deus. Diante desse versículo que nós lemos agora, 1 João 5,14, como que você vai entender a vontade de Deus para ter as orações atendidas? Estando próximo dEle. Você se aproximar mais de Deus, aprender mais da palavra do Senhor, você vai entender um pouco mais sobre Deus, sobre a vontade de Deus para a sua vida, e aí você vai fazer pedidos mais alinhados com a vontade dEle. Certo? Eu já contei para vocês a história do que aconteceu comigo. Vocês sabem que a gente trabalha muito, né? Graças a Deus. Eu trabalho de domingo a domingo. Quando tem um feriado da escola, eu trabalho mais em outra coisa. É assim, né? Para lá e para cá. Então, o que foi que eu pedi a Deus? Juntamente com a minha esposa. Amor, vamos orar, pedir a Deus para que a gente possa trabalhar de segunda a sexta. E sábado e domingo a gente poder servir a Deus. Bora, vamos orar. Aí pedimos a Deus. Será que é a vontade de Deus a gente se dedicar mais tempo para Ele? A Bíblia diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então vamos pedir a Deus, para Deus nos dar condições de ter mais tempo para servir a Deus.
Eu não fui pedir mais dinheiro. Senhor, né? Arruma um jeito aí de eu ganhar mais dinheiro, nem que eu tenha que trabalhar de domingo a domingo, né? Não. Eu queria, Deus nos desse sabedoria para a gente trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo servir a Deus. Eu queria servir mais o Senhor. Beleza. Deus atendeu a nossa oração. Nós passamos a ter condições de trabalhar de segunda a sexta no trabalho secular, né? E sábado e domingo poder dedicar mais tempo na obra. Aí Deus é tão bom. Olha, preste atenção como é que acontecem as coisas. Eu tinha montado uma metalúrgica não sei se foi 2000, não lembro o ano não. Eu sei que eu tinha 31 anos, mais ou menos. Eu montei a metalúrgica com o filho do pastor, né, com o Praudes. Aí estava naquela correria, a metalúrgica. Tá logo no começo e tal, pegamos algumas encomendas, inclusive esse portão aqui da escada foi nós fizemos, né? Aquele lá de cima, aquele portão meio vermelho ali, vinho, né? Aí pegamos algumas encomendas e estava naquela correria. Aí a cunhada da minha esposa, a minha cunhada, né, a irmã dela, estava me aperreando para eu fazer um vestibular. Aí eu digo, depois de velho eu vou lá estudar, trabalhar, né? Aí com muita peleja eu fui e fiz. Passei no vestibular. Aí estava na faculdade e na metalúrgica. E aquela correria na metalúrgica, e aí eu digo, eu vou sair da faculdade, que não está dando tempo para conciliar as coisas. Aí Deus foi lá e permitiu uma crise de coluna pesada em mim. Eu jogando futebol, né, e magoei a coluna, passei um mês sem poder trabalhar na metalúrgica. Aí um mês, fui fazer o quê? Colocar os estudos em dia. Estava em casa sem fazer nada, porque não podia nem andar direito. Aí botei os estudos em dias. Aí me animei para concluir a faculdade. Agora eu não desisto mais não. Aí, para concluir a faculdade, Deus abriu a porta para eu trabalhar no Instituto Educacional Elim. Agora eu posso servir a Deus de domingo a domingo. Porque eu sirvo a Deus de segunda a sexta no Elim e sábado e domingo aqui na igreja. Observaram? Como as coisas, hoje quando eu paro para ver a forma como Deus agiu, então, rapaz, uma crise de coluna é ruim. É ruim. Mas olha o que Deus fez. Deus estava atendendo a minha oração. E Deus é tão bom que hoje eu trabalho no pesado. Consigo trabalhar no pesado tranquilo. Essa semana nós descarregamos um caminhão com 9 toneladas de mercadoria. Eu e outro rapaz. Trabalho pesado. Pego saco de 50 quilos. Não trabalho direto o dia inteiro nisso, né? Mas consigo trabalhar no pesado. Então Deus me permitiu aquele problema, naquela época, para puxar na minha orelha. Presta atenção. Você não estava pedindo para servir mais? Vamos para cá, né? E a gente às vezes fica olhando para as coisas materiais. Não, porque eu abri a empresa, eu tenho que me dedicar aqui na empresa. Não é isso que eu quero para a sua vida. Você orou pedindo, segundo a minha vontade, para me servir mais. Tenha calma que vai chegar lá. E depois você vai entender. E hoje eu entendo que tudo aquilo foi a mão de Deus, me dirigindo para hoje eu poder servir mais a Deus. Então, irmão, se você parar e observar o que a Bíblia diz e você clamar a Deus para realmente fazer a vontade dele, ele vai te ouvir. E eu não pedi ganhar mais, não pedi mais salário, mas Deus deu também mais salário. Deus me deu outros meios para ganhar mais dinheiro do que o que eu ganhava naquela época. Então, assim, às vezes nós erramos porque nós olhamos só para o reino material, só para as coisas dessa terra. E esquecemos que Deus é o dono de tudo, do ouro e da prata. E a gente fica às vezes se matando atrás só de dinheiro e esquece do reino dos céus. E aí as coisas travam, elas não andam. E a gente fica às vezes se perguntando por quê. Por quê? O que é que está acontecendo? Está acontecendo é que você está esquecendo do mais importante. Que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que são as coisas materiais lá no contexto, vos serão acrescentadas. A gente esquece, né? E aí às vezes fica sem entender o que é que está acontecendo. Mas Deus deixou bem claro na sua palavra. Busque as coisas de Deus e Ele vai te abençoar. Em nosso critério de espiritualidade, Jó estaria num patamar bem elevado ao nosso, né? Visto que desfrutava, né, aparentemente, de uma íntima comunhão com Deus.
É tanto que Deus vai lá e diz para Satanás: olha, observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que desvia do mal. Ninguém é na terra semelhante a ele, né? E mesmo depois que a tragédia destruiu a vida dele, de Jó, né, perdeu todos os bens, os 10 filhos, a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não foi reclamar com Deus porque perdeu todos os bens. Do homem mais rico ele passou a ser o homem mais pobre e mais triste, poderíamos dizer assim, se fosse um de nós, né? Porque ele perdeu 10 filhos de uma só vez. 10 filhos. Sabe o que é perder 10 filhos? Quem já perdeu? Acho que ninguém aqui nem tem 10 filhos, né? Imagine perder 10 filhos de uma só vez. Então, se olhando aos nossos olhos, Jó passou a ser um homem miserável, pobre e infeliz. Aos nossos olhos, né? Seria assim: perder 10 filhos, um homem desse está sofrendo, que a gente não sabe nem comparar com o que, né? Mas Jó foi lá e disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou com os lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha o que é que Jó fez, né? Como ele agiu. E aí você observa ainda que diante dessa atitude de Jó, de não atribuir a Deus falta alguma, você já consegue entender que Jó era um homem que tinha uma certa intimidade com Deus. Ele conhecia Deus, né? No sentido de saber um pouco sobre Deus, e ele tinha uma certa intimidade para não se afastar de Deus diante de uma situação tão trágica. Mas olha o que é que ele diz ainda lá no capítulo 42, Jó 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois que Jó passou por todo aquele sofrimento, ele reconheceu que ainda não conhecia a Deus o suficiente, era só de ouvir. Mas agora os olhos dele estavam vendo a Deus, não de forma literal, porque Deus é Espírito, ninguém jamais viu a Deus, né? Mas no sentido de estar mais próximo de Deus. Jó entendeu que ainda estava longe, precisava se aproximar mais, estar mais perto de Deus. E aí ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí Deus abençoou Jó, o último estado dele passou a ser melhor do que o primeiro. Deus deu tudo em dobro a Jó, dos bens, né? E deu mais 10 filhos, com a mesma mulher. Ele não deu uma outra mulher também não, viu? Que a mulher ele nunca perdeu, né? Ficou sempre ali do lado dele, né? Mesmo que às vezes pisando no calo de Jó, né? Mas estava lá, né? É quem estava auxiliando, é quem estava ali com ele nos momentos difíceis. Imagine ele doente, quando ele adoeceu ali, da planta dos pés ao alto da cabeça, quem cuidou dele? A esposa, estava lá com ele, sabe? Mesmo falando algumas coisas que não devia, mas estava lá com ele. E depois Deus deu mais 10 filhos a ele com a mesma mulher. Então você precisa criar essa intimidade com Deus e ter esse reconhecimento que Jó teve: eu te conheço só de ouvir. Eu ainda estou longe do Senhor, eu ainda não consigo entender tudo sobre o Senhor. Preciso estar mais perto, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso congregar mais, eu preciso aprender mais do Senhor, para que eu consiga ter essa proximidade maior de Deus por meio desse conhecimento, dessa intimidade com Deus. Qual é a diferença entre familiaridade e intimidade? Receberia algo de Deus quem estivesse apenas familiarizado com Ele? Naturalmente que sim, pois Ele ouve o clamor também daqueles que não o conhecem e abençoa inclusive aqueles que o ignoram. Contudo, é bom que saibamos que há algo ainda melhor do que ter uma oração atendida. E o que é melhor do que ter uma oração atendida? Ser filho de Deus, né? Estar bem próximo de Deus. O melhor mesmo é poder conhecê-lo na intimidade do seu ser. Para o crente, a amizade com Deus deve ser mais valorizada que os favores que dele buscamos. Entendeu?
Eu vou ler de novo. Para o crente, a amizade com Deus deve ser mais valorizada que os favores que recebemos dele. Você deve valorizar muito mais ter essa intimidade, essa amizade com Deus, essa proximidade com Ele, do que o que Ele te dá. O que Ele te dá nessa terra são coisas passageiras também. Os bens materiais, eles vão e vêm. E um dia, quando nós formos para a eternidade, eles vão ficar aí. Então, as coisas que Deus nos dá não devem se sobrepor à nossa intimidade com Deus, à nossa amizade com Ele. Não deve. Nosso relacionamento com Deus deve estar acima de toda e qualquer coisa que Ele mesmo nos dá nessa terra, do que as coisas materiais, porque são coisas terrenas que vão ficar aí. Então, precisamos valorizar o tempo com Deus. É por isso, irmãos, que eu tenho sempre falado para os irmãos para investir na vida espiritual de vocês. Invistam na vida espiritual. Deus tem dado bens materiais para vocês. Não tem dado bens materiais? Emprego, dinheiro, saúde para poder trabalhar. São coisas materiais que vão ficar aqui na terra. Use desses bens que Ele tem te dado para se aproximar mais dEle, para investir na sua vida espiritual. Investir no conhecimento, material bíblico, uma Bíblia de estudo, você pode comprar para aprender mais, para estudar mais sobre Deus, conhecer mais a Deus. Um evento que a igreja promove, um retiro, uma conferência, algo que vai te ajudar na tua vida espiritual. Invista nisso. Às vezes a gente acha caro, quando diz, vai ter um retiro da igreja, R$500, né? R$500, tá doido, R$500 eu faço uma feira lá em casa. Você vai comparar uma coisa espiritual com comida, coisa material, que se você colocar na estante lá e não cuidar bem, daqui a pouco os bichos estão comendo? E quem é que vai tirar o conhecimento espiritual que Deus te deu? Quem tira? Só Ele, se Ele quiser tirar. Mas ninguém tira. A tua experiência com Deus, o teu relacionamento com Deus, a intimidade que você desenvolveu com Ele, ninguém tira, só Ele. Porque Ele pode fazer tudo, Mas nem Satanás pode tirar. Aquela experiência que você teve com Deus, aquele aprendizado das coisas de Deus, nem Satanás tira de você. Só Deus, se Ele quiser tirar. Então, irmãos, observe que tem coisas de muito maior valor na vida do que só coisas materiais. Nós já dedicamos, geralmente, 6 dias da semana para trabalhar e 1 de descanso. E aí, nesse dia de descanso, às vezes a gente ainda não valoriza a intimidade com Deus, a proximidade com Deus. Não estou aqui julgando ninguém, estou aqui trazendo a reflexão. Será que vale a pena eu sacrificar a comunhão com Deus, a proximidade com Deus, por coisas desse mundo, É só uma reflexão para mim também, Para todos nós, para que nós aprendamos a valorizar aquilo que realmente tem valor e não simplesmente preço. Na busca desta intimidade, eu posso abrir meu coração, os meus desejos, minhas intenções e meus sentimentos mais profundos perante Deus. Mas como posso conhecê-lo além daquilo que ouvi falar? A resposta está em Deus. Ele é quem decide se abrirá ou não as cortinas que escondem a sua verdadeira glória para aqueles que o buscam em momentos de oração. Então, além daquilo que você ouviu falar, como que você consegue ser mais íntimo com Deus? Na oração. Você consegue se derramar aos pés do Senhor, abrir seu coração perante Deus na oração. E ali você pode falar tudo com Deus, Porque Ele te ouve, Ele te entende e Ele pode te orientar da forma que Ele quiser. Deus fez isto com Jó, descortinou-se perante Jó em momentos de oração, deixando de ser aquele que ouve e atende o clamor, passando a ser aquele que se relaciona, compartilha e interage e que se faz presente. E isso fez toda a diferença. É tanto que Jó no final ele disse, agora os meus olhos te veem. Porque ele passou a ter uma experiência maior com Deus. Essa aflição fez com que Jó orasse mais.
E isso fez com que ele enxergasse melhor quem era Deus. Uma visão distorcida e um conhecimento limitado impedem nosso relacionamento com Deus do mesmo teor que ele se propõe fazer em favor de nós. Jó, por causa da angústia pela qual passava, chegou a proferir palavras arrogantes, das quais mais tarde se envergonhou, como ele disse agora, né? Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Mesmo Jó sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal, ele teve seus momentos de fraqueza também. E tipo eu não sei se eu vou conseguir dizer a palavra que define isso da melhor maneira, mas é como se fosse quase que uma revolta pelo que estava acontecendo, né? E amaldiçoou o dia do seu nascimento e tudo mais. Como se era melhor não tivesse nascido, querendo comunicar esse tipo de coisa. Então é como se fosse assim uma revolta, por causa do sofrimento que estava passando, né? Ele não teve só momentos de glória, né? Jó teve momentos de dificuldade também na sua experiência ali com Deus, porque ele fraquejou nas suas palavras por algumas vezes. Teve palavras duras e irreverentes, frias e hostis, tolas e impensadas. Houve arrependimento, mas houve também vergonha pelo comportamento dele diante de Deus, né? Pelo seu exemplo, podemos tirar lições preciosas para nós e para os nossos momentos de oração. Então, o que é que nós aprendemos? Jó foi fiel a Deus, mas Jó também teve suas fraquezas, seus momentos de deslize, e aí temos que tomar como exemplo, tanto o positivo quanto o negativo, no sentido de dizer, eu tenho que observar a parte positiva da vida de Jó, ele se manteve fiel, mas tenho também que observar que os momentos de fraqueza dele vieram e eu não posso passar por esses momentos de fraqueza, ou eu não devo, né? Verdade, né? Eu não devo fraquejar nas minhas palavras com Deus, na oração. Eu tenho que vigiar as minhas palavras. Mesmo que eu esteja ali com o coração, né, apertado, angustiado por alguma coisa, mas quando eu vou orar a Deus, eu tenho que ter respeito. Eu tenho que medir as minhas palavras. Não posso sair ali e dizer qualquer coisa, porque, mas eu estou falando com Deus, estou abrindo meu coração. Mas tenha cuidado, não é bem assim, né? Porque a gente vai abrir o coração, que a gente vai proferir palavras que vão ofender a Deus. Temos que ter sempre humildade quando vamos falar com Deus. Intimidade não desobriga a reverência. Temos que ser sempre reverentes na oração. Um dia na glória estaremos face a face com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, naquele contexto, vai se tornar normal para nós. Mas um encontro dessa magnitude agora, enquanto ainda vivermos nas limitações desta vida, seria algo extremamente deslumbrante, fascinante, ao mesmo tempo estarrecedor e intimidante, visto que a proximidade de Deus, que é perfeito, realça nossas imperfeições e pecados. Então, mesmo que formos bem íntimos com Deus, nós precisamos ter reverência, respeito com Deus. Não podemos orar de qualquer jeito. Não sei se vocês lembram que no primeiro estudo que fizemos com relação a esse tema de oração, eu frisei bastante a questão das vãs repetições. E que as vãs repetições não são apenas as rezas que nós botamos na nossa mente e pensamos, a vã repetição é aquela reza lá do Pai Nosso, da Ave Maria, eu creio em Deus Pai. Não é somente isso. Vã repetição é você dizer palavras impensadas, irrefletidas. Você está simplesmente dizendo algo ali sem saber nem o que é que está dizendo. São vãs repetições. Você às vezes não sabe nem o que é que está pedindo a Deus. Só como se fosse um ritual religioso para bater o ponto e dizer, eu orei. Você tem que estar ali consciente no seu coração, na sua mente, o que realmente você está querendo comunicar a Deus. Não é qualquer coisa de qualquer jeito. Isso nos faz lembrar que quanto maior nossa proximidade de Deus, seja em particular ou em um culto público, tanto maior deve ser a nossa reverência, nosso respeito. Imagine a perplexidade de Jó quando Deus confrontou sua oração. Jó chegou a sentir aversão de si mesmo. Tamanha foi a vergonha pelo procedimento irreverente na oração dele. Observe o capítulo 40. Jó 40 e verso 3.
depois que Deus, mostrou para Jó quem ele realmente era, quem Deus era, o seu poder e tudo, aí Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Teve vergonha daquilo que ele disse na sua oração. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então ele reconheceu que havia falado coisas irreverentes, coisas que não deveria ter dito na presença de Deus. Hoje vemos muitos cristãos imaginando que a intimidade com Deus os desobriga de demonstrar a devida reverência. Tais pessoas confundem intimidade com camaradagem. E Deus não é o nosso camarada, o nosso brother. Deus é o nosso Senhor. O tratamento é diferente. Você chega para o seu patrão e fala com ele de qualquer jeito? Fala com ele como fala com os colegas de trabalho? É diferente, não? Os colegas você fala: ei, cara, tudo bom, mano? E aí, como é que tá as coisas, né? Aí com o patrão, opa. Tudo. Tem mais reverência, mais respeito, porque você sabe que ele pode te tirar o emprego, não? Deixar você desempregado, ter você para fora, se você faltar com respeito para com ele. Então você já tem mais um temor, não é? Um respeito. Aí com Deus a gente vai falar, pensa que ele é o brother, né? E não é assim, né? Ele é o Senhor das nossas vidas e ele merece todo o respeito, toda reverência. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos ao Pai porque o Senhor se revela para nós na tua santa palavra, nos mostra, ó Pai, quem o Senhor é, diante daquilo que podemos saber do Senhor, porque nós nem podemos conhecer o Senhor na sua totalidade, nesse estado que vivemos aqui na terra, porque senão pereceríamos, não suportaríamos conhecer toda a tua glória. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor se revelou na tua santa palavra para nós, porque já é o suficiente, Pai, para entendermos que o Senhor é Deus, é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, aquele que liberta o povo da escravidão, do pecado, e que concede a salvação e a vida eterna a todos aqueles que creem no teu amado Filho Jesus Cristo. Nós pedimos que a cada dia, ó Pai, tenhamos um coração quebrantado para reconhecer a tua grandeza, a tua soberania, a tua misericórdia, a tua graça, e assim possamos honrar e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre esse dia, a tua proteção, o teu cuidado, e que à noite, Pai, possamos retornar para juntos te adorar e aprender da tua santa palavra. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.